Boa noite, Chief. A história que vou compartilhar pode ser o dia a dia de muitas pessoas, especialmente de motoristas de caminhão como eu, que passam grande parte da vida percorrendo estradas que muitas vezes são desconhecidas. Existem trechos onde muitas coisas podem acontecer, principalmente relacionadas à insegurança que impera no meu país. Além disso, há relatos de coisas paranormais que geralmente não são contadas, pois muitas pessoas se recusam a acreditar, mas que na realidade existem. Neste trabalho, aprendi a acreditar nas pessoas sem questionar, por mais estranhas que sejam suas experiências, porque eu mesmo tenho as minhas, que muitas vezes escondi pelo medo de ser julgado. A verdade é que muitos colegas perderam a vida no asfalto devido a assaltos, acidentes ou até mesmo infartos. Algumas mortes são esclarecidas, mas outras, as mais estranhas, ficam impunes. Um amigo nos contou sua experiência. Ele estava de carona em uma viagem rumo ao sul do país. Após 3 horas de viagem, em uma estrada aparentemente tranquila, o motorista afirmou ter visto um burro atravessado no meio da pista. O estranho era que não havia ninguém por perto, e o motorista, aterrorizado, dizia que o burro estava parado sobre 2 patas. Meu amigo olhava para todos os lados, mas não via o animal. De repente, o motorista começou a gritar. Frenou bruscamente e, ao parar o caminhão, morreu de susto. O diagnóstico médico foi um infarto. Muitos outros motoristas relatam experiências paranormais, especialmente à noite, em estradas desertas e escuras. Alguns dizem que fantasmas ou aparições entram nos caminhões e até conversam com eles para depois desaparecer. Outros contam que atropelaram pessoas, mas, ao descer para verificar, não encontram ninguém. No entanto, ao voltar para o caminhão, sentem uma presença que os acompanha por vários quilômetros. Antes de contar o que aconteceu comigo, também já havia passado por alguns incidentes estranhos. Certa madrugada, após dirigir por muitas horas, parei na beira da estrada para descansar. Quando estava prestes a fechar os olhos, vi bolas de fogo passando voando na minha frente, deixando ramos queimados para trás. Pensei que pudesse ser um acidente, mas quando as bolas de fogo voltaram, percebi que algo estava errado. Com medo de ser algo relacionado a bruxas, saí dali o mais rápido possível. Outra vez, fui parado por 2 viaturas no meio da noite. Os homens revistaram meus documentos e me pediram para descer do caminhão. Pelo jeito agressivo como me trataram, percebi que não eram policiais de verdade. Quando viram que a carga que eu transportava estava vazia, me espancaram até cansarem. Ouvi um deles dizer que haviam errado de caminhão. Me deixaram jogado na beira da estrada, onde fiquei por mais de 2 horas até que alguém parou para me ajudar. Fiquei 2 meses me recuperando. Também lembro da noite em que parei para ajudar uma mulher que pedia carona na beira da estrada. Quando parei, 2 homens saíram do mato e me assaltaram, ameaçando-me com uma arma. Levaram tudo o que eu tinha e tentaram me jogar em um precipício, mas consegui escapar pulando em um barranco. Já presenciei acidentes tão graves que preferi não parar para não ver o estado dos corpos. Tive 3 colisões ao longo da minha carreira e sofri 7 fraturas. Apesar de tudo, dirigir sempre foi minha paixão, mas a história que vou contar agora é a mais tenebrosa de todas. Aconteceu no estado de Tamaulipas, há mais de 18 anos. Na época, trabalhava para uma empresa de transporte muito conhecida. Certa vez, me designaram uma viagem que parecia comum, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando me deram um acompanhante, a quem chamarei de O Louco. Ele estava armado e era responsável por garantir que a carga chegasse ao destino. Outra coisa estranha foi a hora de partida. Saímos às 9 da noite para uma viagem de 5 horas, o que significava que chegaríamos por volta das 2 da manhã, horário em que todas as empresas estariam fechadas. Durante a viagem, o louco estava visivelmente nervoso. Ele me contou que estávamos transportando 50 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que seriam entregues a um cartel para execuções, rituais satânicos e até mesmo para bruxas, que usariam as crianças em trabalhos negros. Fiquei em choque e pensei em fugir, mas ele me ameaçou com a arma, dizendo que se não entregássemos a carga, seríamos caçados e mortos. Quando chegamos ao destino, já nos esperavam em uma grande bodega. Fomos levados a um local onde havia um altar enorme, com figuras horripilantes que pareciam representar demônios.
O ambiente era de terror, com gritos de dor e pessoas sendo torturadas. Vi uma mulher sendo arrastada para o altar, e nossos olhares se cruzaram. Nunca vi tanto medo em alguém. Ouvi seus gritos enquanto era sacrificada, e foi uma das cenas mais terríveis que já presenciei. Depois disso, fomos levados a uma bruxa, que nos cortou mechas de cabelo, nos fez beber uma poção e nos ameaçou caso contássemos o que vimos. Quando finalmente saímos dali, senti um alívio imenso, mas os gritos e as cenas de horror ficaram gravados na minha mente. Essa foi a última vez que trabalhei para aquela empresa. Saí da cidade e me escondi, com medo de ser encontrado. Até hoje tenho pesadelos com o que vi naquela noite. Apesar de continuar sendo motorista, nunca mais dirigi um caminhão de carga ou percorri longas distâncias em estradas desertas. Tenho certeza de que nunca mais farei isso. Meu nome é César Renteria. Cada noite, quando o sol se ocultava no horizonte e o mundo mergulhava na escuridão, eu segui meu caminho como caminhoneiro. Já fiz muitos anos que fiz isso, mas, finalmente, os vícios me alcançaram. Era um usuário constante de drogas, que consumia para conseguir cumprir meus horários. No momento em que esta história começou, eu já estive profundamente envolvido nesse ciclo. Cruzar a fronteira era parte da minha rotina, uma travessia solitária por estradas que muitas vezes me levava a lugares inóspitos e distantes. No entanto, o que vivi em uma daquelas noites ficou gravado na minha mente para sempre. Foi uma experiência aterradora que me deixou tremendo de medo. Lembro daquela noite como um turbilhão de escuridão e desespero, um verdadeiro pesadelo desencadeado pelas minhas próprias decisões imprudentes. Ninguém mais tinha culpa do que aconteceu, apenas eu. Naquele dia, eu estava preso em uma mistura de exaustão e ansiedade, lutando contra prazos apertados e uma pressão constante para manter meu emprego. Foi então que cometi o erro que mudaria minha vida para sempre. Decidir recorrer a drogas para me manter acordado. Cabe mencionar que, mesmo no estado em que me encontrava, estava lúcido e sabia perfeitamente o que acontecia ao meu redor. A estrada se estende diante de mim, iluminada pelos faróis do meu caminhão. Apesar da névoa de fadiga e das substâncias que foram consumidas, continuei a orientação, conseguindo lidar com a situação, mas meus sentidos distorcidos me pregaram uma peça, e a linha entre a realidade e a alucinação começaram a se confundir. Minhas mãos apertavam o volante com força, e minha visão parecia ondular em formas e núcleos estranhos. A estrada se estendia infinitamente para frente e para trás, e as luzes dos outros veículos se brilhavam ofuscantes que zombavam de mim. Eu me esforçava para manter a concentração, mas minha mente estava em um estado caótico. A lua era apenas um fino arco prateado no céu, e as estrelas brilhavam de forma incomum enquanto dirigiam por uma estrada deserta na fronteira. Embora fosse noite, o ar estava quente, pois era verão. A monotonia da escuridão era quebrada apenas pelo zumbido do motor e o suave murmúrio da rádio. Estava completamente distraído quando algo cortejou essa monotonia. Do nada, uma figura surgiu no meu retrovisor. Um flash de luz revelou os contornos de um motociclista que se aproximava rapidamente. Meu instinto me fez mover para o lado para dar espaço, mas algo parecia estranho. O motociclista não estava me ultrapassando. Em vez disso, parecia gostar de me provocar. Sempre que eu acelerava, ele fazia o mesmo. Mesmo com uma carga pesada, não pude evitar sentir um arrepio percorrendo minha espinha. Quem, em sã consciência, se atreveria a fazer corridas no meio da noite em uma estrada deserta? A adrenalina se misturava com meu desconcerto enquanto tentava manter a calma. Apesar de estar sob a influência das drogas, conseguimos raciocinar que a qualquer momento a desgraça não poderia nos alcançar se nenhum de nós recuasse. É claro que, naquele momento, eu não estava disposto a fazer isso. Pensei em ignorá-lo e seguir meu caminho, mas algo nos olhos do motociclista me intrigava. Seus olhos brilhavam com uma chama insana e seu sorriso desafiava qualquer lógica. Por alguma razão, senti que não poderia simplesmente deixá-lo para trás. Era como se fosse um desafio. Então, acelerei. Consegui superar o motociclista e mostrar quem era o melhor na estrada. Mas, mais uma vez, ele respondeu com o rugido do seu motor e me ultrapassou facilmente.
Sua risada ecoou em minha mente como um eco macabro, e sua presença parecia preencher o ar ao meu redor. A estrada se estendia interminavelmente à nossa frente, e essa luta silenciosa se transformou em uma espécie de obsessão. Meu coração batia forte enquanto minhas mãos apertavam o volante com firmeza. Continuamos dirigindo até que a estrada se tornou um túnel escuro, um ciclo que parecia nos levar ao fim. O motociclista acelerou, suas luzes traseiras piscando na escuridão. Pensei que ele pararia para me deixar passar, mas foi muito enganado. Senti-me preso em uma armadilha, como se estivesse sendo arrastado para um abismo desconhecido. Minhas mãos tremiam enquanto eu acelerava, guiando o motociclista em um túnel que parecia não ter fim. O eco de sua risada ressoava no espaço fechado, e as paredes do túnel sugerem se mover e se contorcer ao meu redor. Minha mente estava nublada pelo medo e pela confusão, e já não sabia se estava seguindo o motociclista, ou se ele me arrastava para seu pesadelo próprio retorcida, ou se eram as grandes quantidades de drogas que havia consumido. Nesse momento, o túnel se abriu para um claro, e o motociclista parou abruptamente. Meus freios rangiam enquanto eu lutava para parar a tempo. Olhei em volta, ofegante de terror. O motociclista estava de pé no meio da estrada que me levaria para San Antônio, sua figura escura recortada contra a lua. Então, lentamente, ele começou a girar a cabeça em minha direção. Seu sorriso, agora cheio de uma malícia indescritível, se fixou em meus olhos. Era como se ele soubesse que o que estava fazendo superava qualquer coisa que pudesse sair deste mundo. O tempo parecia parar enquanto nossos olhares se encontravam, e senti que algo sombrio se movia entre nós. Um grito escapou da minha garganta enquanto eu girava meu caminhão, acelerando de volta para o túnel. Não olhei para trás, temendo o que poderia encontrar se o fizesse. O rugido do motor e o rangido dos pneus encheram meus ouvidos enquanto eu escapava daquele pesadelo vivo. Então, no meio daquela noite de luzes e sombras, vi algo que me gelou o sangue. Embora eu tivesse ficado para trás, uma figura escura na motocicleta apareceu à minha frente. Sua silhueta parecia se mover com uma agilidade sobrenatural. Tentei frear, evitar as consequências, mas meus reflexos foram embotados pela droga, cansaço e confusão de tudo que estava acontecendo. O som da buzina parecia chegar até mim como um eco distante enquanto a motocicleta se aproximava perigosamente. Um instante de horror e uma investigação surpreendente. O mundo parecia parar por um segundo eterno enquanto o impacto sacudia meu caminhão. Senti o estrondo de metal contra metal e o rugido do motor da motocicleta. E então, como um espectro no meio do caos, a figura do motociclista saltou pelos ares. No propósito, pensei que era um ente, mas logo percebi que era uma pessoa real. Talvez muito mais ágil que a média, mas feita da mesma carne que agora ouvia estalar sob as rodas do meu caminhão. O som de seu corpo batendo na carroceria me perseguiria em meus pesadelos, uma imagem que nunca poderia apagar da minha mente. Senti o tempo se arrastar enquanto via seu corpo cair em um turbilhão de movimentos descontrolados. E então, de repente, tudo se deteve. O motociclista e seu veículo foram esmagados pelo impacto, reduzidos a um monte de metal retorcido e carne despedaçada. Minhas mãos tremiam enquanto agarrava o volante, tentando processar o que havia acontecido. O fumo e o cheiro de borracha queimada preenchiam o ar, e um silêncio sepulcral se segue ao caos. Fiquei ali paralisado pelo horror do que havia feito, pela tragédia que havia causado. Não sei quanto tempo se passou. O mundo se tornou um borrão de gritos apavorados de mulheres pedindo ajuda, de pessoas me segurando à força, embora eu não quisesse fugir. Meu corpo funcionava por conta própria, como se outra entidade assumisse o controle. Enquanto isso, alguém chorava sobre o corpo do motociclista. As ambulâncias chegaram primeiro, e em poucos minutos, o som de uma sirene distante cortou o silêncio, me arrancando do meu aturdimento. Sabia que era uma patrulha da polícia rodoviária. Já tinha ouvido o som de sua aproximação muitas vezes antes. Era claro que eu tinha que fazer algo. Tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Olhei ao meu redor, mas o motociclista já não estava lá. Apenas restavam as peças esmagadas do que um dia foi seu veículo e um rastro de sangue no asfalto.
Estava certo de que os paramédicos fizeram a tentativa de levar os restos espalhados sobre o asfalto e deixá-los em um lugar seguro até a chegada dos legistas. Quando as autoridades chegaram, relataram o que havia acontecido, omitindo a verdade sobre meu estado naquele momento. O oficial parecia cético, mas não havia evidências concretas de que eu estivesse sob influência de drogas. Naquela noite, enquanto descansava em meu caminhão, as imagens do acidente e do motociclista me atormentavam em meus sonhos. O terror e o remorso se tornaram meus companheiros constantes, e eu sabia que nunca poderia escapar da culpa pelo que havia causado. No momento foi considerado um acidente, então cumpri minha pena e saí da prisão. Em pouco tempo, aconteceu nos últimos meses desde aquele acidente fatídico que mudou minha vida para sempre. Eu precisava de um tempo longo da estrada, distanciando-me dos horrores que havia enfrentado. Mesmo que não tenha sido considerado culpado, o corpo do homem foi parar no necrotério. Disseram que ele era conhecido por dirigir embriagado e que naquela noite não foi exceção. Mas o chamado da estrada, o ronronar dos motores e a promessa de finalmente liberdade me convenceram a voltar. Com muito trabalho e nervos à flor da pele, subi novamente em meu caminhão e recomecei a viagem. As imagens do acidente ainda estavam frescas em minha mente, e o eco do terror ressoava em meus pensamentos enquanto avançava pela estrada. A noite caía e o céu se tornava um manto escuro salpicado de estrelas. A estrada se estendia assustadoramente à minha frente, exatamente como a lembrava em minhas noites de reclusão. Embora tentasse deixar o passado para trás, algo no ar parecia carregado de medo, como se algo não me permitisse fazê-lo, puxando-me para um destino incerto. A sensação de estar sendo observada me inquietava, como se alguém estivesse me observando na escuridão. E então, em meio à penumbra, eu o vi novamente. A figura do motociclista apareceu no horizonte, envolta em sombras e mistério. Um calafrio percorreu minha coluna vertebral enquanto meu pé se apertava no pedal do freio. Não poderia ser ele, não depois do que havia acontecido. À medida que me aproximava, a figura se tornava mais definida. O motociclista tinha uma aura sombria e ameaçadora, com o olhar fixo em mim. O pânico me dominou enquanto as lembranças do acidente se desenrolavam em minha mente. O que ele queria? Por que houve uma aparição? Essas eram as perguntas que eu fazia enquanto meu caminhão parava lentamente. De repente, vi algo ainda mais aterrador. Chamas emergiram de sua motocicleta, retorcendo-se e movendo-se como se fizessem sua própria vida. Meu coração batia forte enquanto observava, em estado de choque. Era impossível. Não podia ser real. Mas as chamas não deixam de crepitar e estalar no ar frio da noite. Minhas mãos tremiam no volante enquanto tentava processar o que via. O motociclista se move em minha direção. Sua figura em chamas se aproxima do caminhão. O terror me dominou enquanto tentava desesperadamente me afastar do caminho, mas algo parecia me manter preso naquele olhar ardente. Naquela noite, enquanto o neon piscante de um posto de gasolina iluminava meu caminhão, preparei-me para enfrentar outro trecho escuro da estrada. As drogas fizeram nublado meu julgamento e não vi nada de incomum no espelho retrovisor enquanto me aprofundava na escuridão. Não vi o motociclista que vinha em minha direção e não vi a tragédia que se aproximava. As chamadas se refletiram em seus olhos, um olhar cheio de ira e vingança. Sua boca se abriu, mas não ouvi nada. Apenas senti um profundo temor, uma compreensão intuitiva de que ele havia voltado para me fazer pagar pelo que havia feito. Sua morte violenta desencadeou uma sede de vingança que agora se dirigiu a mim. À medida que avançava pela estrada, o peso da minha culpa se tornava insuportável. As lembranças do acidente me perseguiram. O rosto do motociclista aparece em meus pesadelos, e as sugestões de sua voz sugerem preencher o interior do meu caminhão, me acusando e atormentando. Sinta o calor abrasador se aproximar. As chamas lambiam os lados do meu caminhão como garras ardentes. Eu me vi solicitado a parar, preso na estrada. O motociclista parou na minha frente, sua figura ardente iluminada pelo fogo que o cercava. À medida que as chamas consumiam meu fundo, sua presença parecia crescer, como se estivesse tomando forma física. Uma vez mais, ouvi vários estalos às minhas costas.
Não me precise virar para saber que meu veículo estava ardendo em chamas. Naquele instante, as palavras não eram necessárias. Sua intenção era clara. Ele havia vindo em busca de vingança. Uma vingança que consumiu minha vida da mesma forma que havia consumido a dele. Fechei os olhos, esperando o impacto das chamas abrasadoras, o calor insuportável que encerraria tudo. Mas, quando abri os olhos novamente, o motociclista havia desaparecido. O fogo também se apagou, e só restaram as cinzas fumegantes do meu caminhão. O vento assobiava na escuridão enquanto eu permanecia ali, tremendo e confuso. Fiquei tão assustado com o que aconteceu que, naquele instante, liguei para a polícia e confessei meu crime passado. Eles disseram que não me puderam julgar novamente, mas, por insistência, acabaram me dando uma sentença de prisão. Queria fazer o que era necessário para não encontrar aquele novamente entre. A cela fria e escura se tornou o meu único refúgio naquela noite fatídica. Aqui estou, neste canto do inferno, compartilhando minha história com aqueles que a ouvirão, em uma tentativa desesperada de libertar minha mente do horror que me persegue. Quem poderia imaginar que meu caminho me levaria a uma prisão de minha própria criação? A noite que mudou minha vida começou com uma decisão estúpida. Um erro que nunca deveria ter cometido. As drogas se tornaram minhas companheiras constantes nas estradas intermináveis, uma forma de me manter acordado e resistir à fadiga esmagadora. Não posso apagar essa escolha da minha mente, uma escolha que desencadeou uma série de eventos que me levaram ao abismo. Saí uma vez, mas voltei a ser mergulhado nele, e desta vez, para sempre. Os períodos noturnos que passavam na minha cela eram os piores. Tornaram-se intermináveis. Fiquei paranoico, olhando constantemente por cima do ombro, sentindo que estava sendo observado pelo motociclista. Embora tenha cumprido minha pena, não havia forma de aquele ser me deixar em paz. Na prisão, não havia lugar para correr, nenhuma forma de escapar. Foi então que descobri que não poderia escapar da verdade. Tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Confessei meu crime, admiti minha culpa, em um esforço desesperado para encontrar algum tipo de redenção. Fui constante em minha confissão, para qualquer um que quisesse ouvir. Por um erro de ambos, agora fazia parte do mundo natural, como se seu espírito estivesse entrelaçado com o meu e não quisesse que eu deixasse para trás. E assim, aqui estou, preso nesta cela enquanto minha mente se retorce com o horror que desencadeei. O motociclista é uma figura vingativa que me atormenta, mesmo em meu confinamento. Espero que algum dia, em algum lugar além desta prisão, eu possa encontrar a redenção que busco. Mas por enquanto, só posso enfrentar o terror que choro e viver com as consequências das minhas ações. A experiência com o motociclista e sua vingança nos ensina sobre os perigos das decisões impulsivas e os erros irreparáveis que, em um abrir e fechar de olhos, podem nos levar a perder a liberdade que temos. Agradecer por contarem minha história. Deixem-me dizer que estou sóbrio e assim me manterei para sempre.